Eu os cumprimento com a graça e a paz. O título do vídeo de hoje é Caso Flor de Lis, um olhar do Evangelho. Esse não é um canal policial, muito menos um canal de investigação, de maneira que a minha abordagem não será uma abordagem que procura encontrar culpados inocentes ou incriminar pessoas. Esse não é o meu papel. No entanto, eu entendo que esse caso é um caso muito emblemático sobre pelo menos 3 pontos de vista. E eu quero justamente abordar esses 3 pontos de vista. De imediato, eu quero também incentivá-lo a assistir outros 2 vídeos deste canal que têm afinidade com esse assunto. O primeiro deles, uma grave ameaça à consciência. Eu colocarei ele no card, na descrição. E também vitória sobre o pior tipo de possessão demoníaca. Em ambos os vídeos haverá informações e outras nuances que vão complementar a abordagem desse presente conteúdo. O primeiro ponto de vista que eu quero apresentar tem relação com o fato de que todo excesso denuncia uma falta. Uma pessoa que acumula para si dezenas de filhos adotivos, tão certo quanto outra que acumula para si 200 pares de sapato, uma infinidade de objetos de coleção ou qualquer tipo de acúmulo de ostentação do que quer que seja, isso acaba denunciando uma falta. Em certa ocasião, um homem muito conhecido, não vou nesse momento citar o nome, muito conhecido pelas notícias, porque se tornou dos homens mais ricos do Brasil, na década de 90, início dos anos 2000, ele foi entrevistado e perguntaram para ele: por que você deseja tanta riqueza? Por que você tem a ambição de se tornar o homem mais rico do Brasil? A resposta: porque eu anseio e desejo respeito. Veja, de algum modo, a mente daquele sujeito era obcecada não por dinheiro, mas para obtenção de respeito, status, poder, posição. Todo excesso denuncia uma falta. E o olhar do Evangelho para alguém que acumula tantas pessoas ao seu redor, estabelece tantos vínculos afetivos de modo confuso, denuncia alguma espécie de falta. O Evangelho nos convida a um estilo de vida mais minimalista. Jesus e João Batista são ícones nesse contexto. O Evangelho aponta para abnegação, renúncia. O diálogo entre Jesus e o moço rico, o jovem rico, por exemplo, é um estereótipo dessa realidade. Jesus disse para aquele homem que possuía muitas terras, propriedades e riquezas: pega tudo que tem, vende, dá aos pobres, então me siga. O Evangelho não combina com essa sede para excessos. Muito pelo contrário, nos convida a uma vida mais simples, uma vida onde o centro nervoso não é ter, mas é ser semelhante a Jesus Cristo. De maneira que o primeiro olhar do Evangelho para essa situação denuncia alguma falta. Essa mulher em questão tem alguma falta que levou ela a tamanhos excessos. Porque uma coisa é alguém que tem uma vocação para a filantropia, uma vocação para o assistencialismo social, criar uma ONG, criar uma entidade e cuidar de órfãos, pessoas carentes, isso tudo é louvável. Mas você, como pessoa física, cercar-se de um grupo tão grande de pessoas, de situações tão heterogêneas, e vincular-se afetivamente como mãe desta pequena multidão, uma aldeia, isso realmente, cedo ou tarde, não traria bons resultados. Um segundo ponto de vista do Evangelho a respeito dessa situação tem o fato de que esta mulher acumula para si um cargo religioso, ela é pastora de algumas congregações, simultaneamente sendo deputada. Ou seja, ela une em si mesma poder político e poder religioso. Isso, aos olhos dos evangelhos, é completamente objetável. Jesus sintetizou a relação de isenção entre igreja e Estado
na sua célebre frase: dê a Deus o que é de Deus, dê a César o que é de César. A história apresenta algumas tentativas de pessoas que tentaram unificar em si mesmas poder político e religioso. E uma que acaba se tornando um emblema dessa tentativa foi o rei Uzias. Ele, sendo rei, tentou queimar incensos dentro do santuário, sendo esta uma tarefa, uma função, um ofício dos sacerdotes. 80 sacerdotes tentaram resistir ao rei, mas ele se mostrou obstinado. Então surgiu um sinal na testa do rei Uzias. Ele contraiu lepra na testa. Coincidentemente ou não, essa é a maneira pela qual o livro de Apocalipse apresenta que será a marca da besta, um sinal na testa ou sobre a mão daqueles que forem infiéis. E o que consiste essa imagem da besta, essa marca da besta? O que é esse poder opressor registrado no livro de Apocalipse capítulo 13? Nada mais é do que uma reprodução da igreja na Idade Média. O que a igreja foi para a Idade Média, o protestantismo está se tornando gradativamente para o século XXI. Ou seja, uma união entre igreja e Estado. A igreja entrando nos congressos, a igreja entrando nos parlamentos, a igreja entrando nas assembleias legislativas, a fim de implementar leis de cunho civil religioso. Isso não deu certo no passado, isso nunca deu certo e nunca dará. Hoje nós temos um exemplo do que seria um Estado religioso nos Estados Islâmicos. E qualquer pessoa consegue perceber a dinâmica complexa de um Estado religioso, onde você não pode ter liberdade de consciência e qualquer objeção ao status quo determinado pelo Estado religioso é considerado um crime de ordem civil. Isso aconteceu na Inquisição, isso acontece em estados absolutistas religiosos, e isso, segundo a profecia de Apocalipse 13, também acontecerá. E a dinâmica desse processo pode ser exemplificada nesse contexto em que estamos abordando. Se Deus levanta alguém para ser um líder religioso, que ele siga nesse caminho, que ele não ambicione também posições políticas. O contrário também é verdadeiro. Veja, se eventualmente eu como pastor, liderando uma série de congregações religiosas, portanto tendo influência sobre um determinado razoável de pessoas e recebendo de Deus alguns dons e talentos, exercício de liderança ou algo assim, sendo um pastor, isso deve ser usado para o avanço da obra do Evangelho, não como uma plataforma política, porque isso não agrada a Deus e não tem nada a ver com os planos de Deus para o seu povo. Eu poderia mencionar, por exemplo, outros casos, como Saul. Saul, ele tentou encontrar uma maneira de agradar aqueles que estavam aguardando a presença do profeta Samuel, e ele decide sacrificar no lugar do profeta, sendo também sacerdote. E ali, no segundo ano do seu reinado, ele foi sumariamente rejeitado. Porque qualquer tentativa de um rei acumular para si também poder religioso, isso configura a condição do anticristo. Satanás é aquele que anseia unificar poder político e poder religioso para oprimir o povo de Deus. Porque sendo um anjo caído e tendo uma esfera religiosa para enganar, se possível, os próprios eleitos, ele precisa de um exército, ele precisa de força política para que os seus intentos possam ser executados. E de todos os exemplos que eu poderia dar na Bíblia, o mais contundente de todos é no exemplo do julgamento de Jesus Cristo. Os judeus, representando a igreja, desejavam de todas as formas condenar a Jesus Cristo e, por fim, executá-lo com pena de morte. Porém, não lhes era lícito matar ninguém. Então, o que eles fizeram? Pressionaram o governo na posição de Pilatos. E Pilatos, representante do Estado, consentindo com as influências e a pressão popular realizada pela igreja, condenou Jesus Cristo à cruz. O mesmo se repetirá em dias muito próximos. A igreja pressionará o Estado para que seja promulgada leis
civis de cunho religioso. Isso vai trazer opressão, angústia e perseguição para aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. O livro de Apocalipse apresenta essa dinâmica entre aqueles que seguem os mandamentos de homens, em contraposição àqueles que seguem os mandamentos de Deus. E nessa controvérsia entre mandamentos de homens, tradições humanas e os mandamentos de Deus, encontra-se um mandamento específico, que é o quarto mandamento, o mandamento do sábado, que se tornou uma controvérsia no meio cristão, enquanto muitos defendem teologias extra-bíblicas, que o domingo seja o dia da ressurreição, o dia da família, o dia da Eucaristia, o dia do descanso, o dia da ecologia, o dia da oração, do jejum, entre outras coisas. Inclusive, temos visto líderes religiosos e até mesmo líderes políticos determinando o domingo como um dia que deva ser voltado a questões religiosas. Nós não encontramos nenhum verso bíblico dizendo claramente que o domingo é um dia santificado, abençoado e separado. Em oposição, em franca oposição, nós temos dezenas de textos bíblicos indicando o sétimo dia como dia abençoado, santificado, separado por Deus. De maneira que, independente de controvérsias teológicas, devemos ter ampla liberdade de consciência para que cada qual possa seguir os ditames da sua própria razão. Agora, apontamos para um momento onde haverá uma coação político-religiosa para que aqueles que sejam objetores de consciência e preferirem guardar o sábado ao invés do domingo serão tidos como contraventores penais. Isso aponta para a realidade de leis dominicais que estão tramitando já em congressos americanos e já em algumas câmaras de vereadores no Brasil já há muitos anos. Então isso é para que nós possamos entender que um olhar do Evangelho para essa situação aponta que deve haver isenção entre igreja e Estado. Se essa mulher de fato foi comissionada para uma obra evangélica, que ela siga como uma pastora. Se ela, por sua vez, tem mais predileções e vocações para a área política, que ela se envolva na área política, mas não utilize a igreja como uma plataforma e um púlpito para suas eventuais ambições políticas. Isso serve não apenas para ela, mas qualquer pessoa que se sente vocacionada para uma das duas áreas. Um terceiro e último ponto a respeito dessa situação aponta para a falência da religião segundo a carne. Uma religião segundo a carne é como uma bomba relógio. Cedo ou tarde vai explodir. Cedo ou tarde vem os escândalos. Porque o ser humano não tem capacidade de suportar as ciladas do diabo, as tentações da carne, as pressões emocionais e todo o contexto de viver no mundo em que vivemos, sendo religioso, senão pelo poder e pela eficácia do Espírito Santo, pelo novo nascimento, pela coparticipação na natureza divina. Sem todo esse arsenal divino sobre o indivíduo, é incapaz, é impossível que ele possa sustentar uma aparência de piedade por tanto tempo. E é por isso que, inevitavelmente, cedo ou tarde, surgem esses escândalos. Porque sem o poder de Deus, a fraqueza humana, ela vai cedo ou tarde se manifestar. Precisamos urgentemente dessa eficácia do Espírito, porque a aparência de piedade, ela se sustenta por um breve período. Alguns mais fortes conseguem, de repente, sustentar por um tempo maior. Mas cedo ou tarde, como diz o ditado, a casa cai. Eis a razão pela qual a minha insistência nesse trabalho, que aliás eu muitas vezes esqueço de dizer, se você chegou até aqui, ajude-nos inscrevendo-se no canal, compartilhando para que essa mensagem de cunho relevante possa chegar a mais pessoas. Esse ministério digital, esse canal surgiu com essa proposta, de apresentarmos que a fraqueza humana, se não estiver revestida pelo poder divino, tudo não passa de teatro, tudo não passa de fantasia, aparência de piedade. Porque sem Cristo, definitivamente, nada podemos fazer. E aí mesmo que venhamos a adotar 50 crianças, venhamos a vender todos os nossos bens, realizar coisas que vão encher os olhos da sociedade,
isso tudo é vaidade. Porque sem o amor, e o amor é o selo de Deus sobre a testa, é o vínculo da perfeição, é a imagem de Deus refletida em nós, que se manifesta, de acordo com o profeta João, na guarda dos mandamentos de Deus. Sem esse selo da obediência amorosa e não uma obediência fingida, sem essa virtude comunicada pelo céu, jamais seremos capazes de viver uma vida na presença do Senhor sem trazer tristeza e escândalo para a igreja e para a sociedade. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.